Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. É simples. Tem mais de 447 milhões de denominações que não são fundo e nem fruto dos apóstolos. Se fosse as comunidades apostólicas edificada pelos apóstolos, aí estava certo, porque ia ter uma unidade com o pastoreio universal, como diz o catecismo aqui. Se não tem em sintonia com a esposa e com o esposo, Colossenses 18 e Colossenses 2:9, com uma cabeça e com o pastor universal, infelizmente, meu irmão, é divisão. Você pegar aqui, ó, 85. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Certo? As comunidades ao Colossenses, a Telencenses, a comunidade dos romanos, era submisso à sede. Ali era em Jerusalém, bispo de Jerusalém era Tiago, bispo universal é Cefa, e João estava ali, são as colunas. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro de travessia. E a igreja se estabiliza ali em Roma, onde é martirizado a Kefas, pregado de ponta cabeça. E Paulo. As comunidades hoje que você vê, vamos colocar nessa atualidade. A comunidade ali de São João Batista ali em Itacoaxetuba, na Vila Sônia, está submisso à sede, a CNBB lá. A Nossa Senhora Aparecida lá, né? Está em sintonia com a sede. A comunidade ali da Maria Augusta está em comunhão com a sede. A comunidade ali de Maragogipe, ou a comunidade ali esqueci o nome, na Vila Japão, está em comunidade. Aqui na Tapuã, onde eu estou frequentando agora, Santo Antônio, está em comunhão com a sede. Olha só, de acordo com a Escritura. Por quê? Em comunhão com a sede, porque ali é a nossa sede, que está o nosso líder, que reconhece a graça, que reconhece as comunidades. É assim que era na Escritura. Por isso que isso fala que toda divisão será dispersa, porque a Universal não tem comunhão com a Assembleia. A Assembleia, o fundador dela, sabe Deus quem é, que eu estou estudando muito isso também, não tem comunhão com os adventistas, a fundadora Ellen White, não tem comunhão com os testemunhas. Isso que é divisão. Não tem um pastor central, um líder. O protestantismo ele não tem um líder só. Cada seita é um líder. A Igreja Católica só tem um líder. Só um pastoreio. Se você se revoltou, se apartou desse pastoreio, é um herege. É simples. Paulo, quando ele se converte, ele era um perseguidor, veio do judaísmo. Se pegar em Filipenses 3 ali, do 3 em diante, você vai entender um pouco Paulo falando a respeito dele. Ou então Gálatas 1, do 11 em diante, você vai ver. Paulo, ele era perseguidor, devastava a igreja. Atos Apóstolos 9, ele está ali perseguindo os cristãos. E Atos Apóstolos 2 teve participação 8:1 da morte de Santo Estevão, que era um membro da igreja, sendo pastoreado por Kefas. Por quê? Atos Apóstolos 2 desce o Espírito Santo ali sobre os 12. Cada um não foi fundar uma igreja, edificar uma igreja, um outro, cada um é um líder. Não. Pedro é o líder universal, que faz as pontes, que tem a chave. Por isso que vem o termo pontífice, Mateus 16, 19. E a profecia sobre Pedro, Mateus 16, 18. Profecia não é sobre de Macedo, Lutério, não é sobre Pedro.
Como vai sobreviver essa sucessão petrina? Pela tradição apostólica que tem na Bíblia. Atos Apóstolos 15, do 1 em diante. Atos Apóstolos 1, do 15 em diante. Para não acontecer isso aqui, divisão. Por que só um teve a revelação? Por que só Pedro teve a revelação? Para ter um só porta-voz. Pensou se os 12 tivessem essa revelação? Por que os 11 têm esse acesso de ligar, desligar, de perdoar, de reter pecado? De reter pecado, de ligar não. Só Pedro. Porque ele está sob o pastoreio de Pedro. A pregação que vem do Evangelho, ela liga automaticamente por causa do pastoreio universal. E Cristo deixou autoridade, sim, aos demais. De perdoar e de reter pecado. E soprou o quê? O Espírito Santo. Desce em Atos Apóstolos 2. Para você não acreditar nisso. O próprio Cristo fala em Mateus 12, 25, Marcos 3, 23 ao 26, em Lucas 11, 17 em diante. Só. Mas, havendo, os convocaram, dizendo-lhe, em parábola, como pode Satanás expulsar Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. Se uma casa está dividida contra si mesmo, tal casa não pode permanecer. Se Satanás se levantar contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Olha só. Em Lucas, já percebeu os três evangelistas falando da mesma coisa? Porque a unidade em espírito. Paulo fala a mesma coisa. Não há dois evangelhos, apenas um evangelho. São apenas pessoas que semeiam a confusão. Pedro também fala a mesma coisa, segundo Pedro 2, do 1 ao 3, dos falsos profetas. Aqui, ó. Lucas 11. Penetrando nos seus pensamentos, disse Jesus: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e seu edifício cairão uns sobre os outros. Lucas 11, 23. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolher comigo espalha. Tá, tchau. Olha só. Agora você vê o protestantismo quando surgiu, ele se espalhou de tal maneira, através da mídia, pela influência dos príncipes, dos políticos da época, revoltado contra a igreja, os hereges. Eu servo Roberto, por que eu acredito na Bíblia? Porque a Bíblia já está anunciando as profecias, segundo Coríntios 4, Gálatas 1, do 7 diante, já fala disso aqui. De divisão. E as pessoas vão aceitar de agradamente essa divisão, porque são inspiração de outro espírito. Tanto que Satanás, ó, está em sintonia para degnir essa igreja. De acordo com os aqui, ó. Ah, mas ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios, etc. Os próprios conhecedores da palavra, os herdeiros da promessa, falando isso, os judeus. Olha só. Mateus 12, 22. Ó. Apresentaram-lhe depois um possesso cego e mudo. Jesus o curou de tal modo que estavam e via. A multidão admirada dizia: não será este o filho de Davi? Mas ouvindo isso, os fariseus responderam: por Beelzebul, chefe dos demônios, que ele expulsa demônio. Expulsam. Os fariseus, conhecedor da Escritura. Que interessante. É simples, meu. Edir Macedo fundou a Universal. Divisão. Tinha seu discípulo ali, Valdomiro Santiago, se revoltou contra a Universal,
sei lá que eles fizeram a cagada lá deles, que eles não falam, foi e fundou a sua própria igreja, a Mundial. O Edir Macedo, ele tava junto com o R.R. Soares. Eles brigaram entre eles, que na verdade quem fundou a Universal foi o R.R. Soares. Quem pregava ali na Universal era o R.R. Soares, no começo, só vou citar um pouquinho. Aí, brigaram entre os dois ali, porque Edir Macedo também queria pregar, queria ser líder. Aí R.R. Soares pegou, colocou a rabinha entre as pernas e foi fundar a sua denominação. Edir Macedo ficou com a Universal. Por quê? Eles viam que isso dá lucro, pô. Naquele tempo não tinha todo esse espalmos, etc. Por quê? Anunciando outro Jesus diferente, pô. Trazendo novidades, trazendo prosperidades, etc. Vocês, padre, não prega prosperidade, pô. Satanás está pregando ali para Cristo prosperidade. O Ellen White, etc. Teve revelações, mais de 2.000 revelações. Outro fundamento, pô. Assembleia, outro fundamento. Os testemunhos de Jeová, é outro fundamento, pô. Por quê? Efésios 3:10, a divina diversidade se é conhecida pela igreja. Que igreja? É fundamento em invenções humanas? Não. A igreja católica ela é divisão? Não é, pô. Não é. Tanto que não tem uma placa, igreja católica, apostólica, etc. Não, meu irmão. A nossa igreja, ela foi fundada lá na cruz com sangue. A nossa igreja, simples entender, a nossa igreja, ela foi edificada com sangue, meu irmão. A nossa igreja não é um tijolinho. Não, meu irmão. Aqui, ó, cruz. Gerada na cruz. Com sangue. E purificada com água do batismo, que desce ali no Espírito Santo, a infusão do Espírito Santo. E foi edificada com sangue, não através da mídia. Edir Macedo morreu na cruz, morreu por essa igreja, não. Martinho Lutero, ele morreu na cruz, deu seu sangue para edificar seu fundamento que ele acreditava. Nenhum desses, cara, morreu na cruz, nenhum desses morreram como os apóstolos morreram. Você vai seguir uma igrejinha que o cara fundou ontem? Só porque tem a Bíblia? A Bíblia foi, meu irmão, escrita com sangue, meu irmão. É sangue de Edir Macedo, de Agenor Duque, dos judeus. Meu irmão, pelo amor de Deus, cara. A Bíblia já condena, pô. Simples, meu irmão. Simples. Salve Maria, sou missionário, seu Roberto. Não seja mais um, meu irmão, colocar a Bíblia debaixo do braço. Infelizmente, pô. Satanás, ele também prega. Satanás, ele também anuncia. Satanás, ele anuncia o seu evangelho. Que ele conhece o evangelho. Ele conhece os mandamentos. Ele conhece os preceitos. Mas ele foi vencido, derrotado na cruz. Por isso que ele não pode prevalecer contra a igreja. Porque a igreja é santa. E o fundador é santo. E aqueles que edificaram chegaram à santidade. As almas do justo chegaram à perfeição. Os verdadeiros imitadores de Cristo, 1 Coríntios 1 e 2. A integridade do evangelho em 2 Coríntios 2, 1. 7. 17. Ou 1 Coríntios 1 e 2. Ou então Gálatas do 1 ao 5. Ou Gálatas 2 ao 5. Gálatas 2 do 1 ao 5. Ou então em Gálatas 1, 10, 9, 8, 6. E o evangelho que eu expus não tem nada de homens. Nem revelação de homens. Nem fundamento de homens. Essa é a diferença de Paulo para esses protestantes. Que ele se inspira muito em Paulo. Faça igual Paulo.
defende a igreja. Não a sua igreja, a igreja de Cristo. Não o seu próprio conceito, não o seu próprio fundamento, mas o fundamento dos apóstolos. Aí sim você vai fazer a vontade de Deus. Aí sim você vai para a glória. Como Cristo está falando aqui em Mateus 7. 7, 21. Ó. Nem todos aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Martinho Lutero fez a vontade do Pai que está no céu? Se convardou naquele império, naquele politicaiava, aquele papa corrupto? Não quis bater de frente com o papa, escreveu 97 teses ali contra a igreja? Oh, meu querido. Colocou o rabinho entre as pernas, caem. Como um cachorro quando apanha. Fraco. Não fez. Conhecia muito Bíblia, sim. Não fez a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Ser mais essas nuvens de testemunhas. Aonde tem santo? A igreja protestante tem santo? Não tem. A única igreja que tem santo é a igreja católica. Se você pegar 2 Coríntios 1 e 2. Essa igreja é a fabricação de santos. Essa é a nossa imitação. A igreja católica é a única igreja que vai te moldar, que vai te mostrar como é ser santo. Como, por exemplo, se inspira em Nossa Senhora. Ao modelo de santidade. João Batista. Essa nuvem de testemunho em Hebreus 12:1 aponta Cristo. Salve Maria, sou missionário São Roberto.